Então, gente, eu vou continuar contando minha história pra vocês. Então, eu falei pra vocês que a gente passou por um momento bem cômico e trágico, né? Na época que eu morava lá em Salvador. E eu vou continuar contando pra vocês. Por quê? Enfim, um belo dia, né? Não sei se vocês sabem, mas Salvador é um lugar muito ruim estruturalmente falando. Como a cidade era toda de maré, né, na época, então acaba que eles construíram em cima de água. Então acaba que a finalização da cidade não foi tão legal assim. Então toda vez que chove, alaga a maioria dos bairros. O meu bairro não era diferente, né, porque era um bairro simples. E sempre alagou e a gente já era acostumado com isso. Tinha vezes que eu e minha irmã ia pra escola com a água até o joelho. Ou às vezes até a canela, sei lá. Mas, nesse dia quando choveu, foi um dia muito assim, marcado na nossa cabeça, né? Por quê? Porque a gente na época a gente tinha uma cachorrinha chamada Vicky, né? A gente ainda tem ela tem uns 8 anos agora. E ela era filhotinha. E nessa época, como eu contei pra vocês, o meu quarto de minha irmã, né? Era junto com a cozinha, com o banheiro, e meus pais dormiam na sala. Eles colocavam um colchão na sala e dormia. E a nossa cachorrinha dormia junto com eles, né? Ela era filhotinha na época. E nisso, acho, a tempestade começou, era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. E essa cachorrinha, ela é tão pequenininha que ela sentia as patinhas dela molhando. E ela começou a gritar desesperada, começou a chorar. E nisso, a água já tinha tomado o colchão todo dos meus pais. Não tinha chegado até eles, mas já tinha, tipo, das laterais, já tinha encharcado ele todo. E na hora quando a gente acordou também, o nosso chão tava com água. Mas até então a gente falou assim, não, tá enchendo de água, mas tá de boa. Mas aí a chuva começou. E tipo assim, não parava mais de chover e tal. E a gente ficou desesperado, sabe? E a nossa cachorrinha desesperada também, querendo pular na água. Gente, até que chegou no nível, e a gente começou a subir as coisas, né? Nossa, nessa época a gente tinha uma geladeira muito boa. Meu pai comprou barato e depois consertou, né? E a gente perdeu essa geladeira por causa dessa água que entrou no motor. Pois é, foi triste. Mas a gente recuperou depois e graças a Deus a gente deu a volta por cima. Mas eu lembro que a água chegou na altura do assento do sofá. Vocês terem ideia disso? E era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e a cachorrinha em cima do braço do sofá, sabe? Pra se proteger da água. E a gente não tinha o que fazer, a gente ficava sentado ali nas costas do sofá ou no braço do sofá esperando a chuva passar. E isso a água encharcando e subindo cada vez mais, subindo. E a gente não sabia mais o que fazer. E às vezes, em vez de a gente chorar, a gente fazia era dar risada. A gente falava assim, que porra, né? A gente ia dar risada, porque a gente é assim, né? E nisso, a gente, né, tinha uma cágada, né? Não sei se vocês sabem o que é cágado. Cágado não é tartaruga, tá, gente? Cágado é um animal terrestre, digamos assim. Ele é parente da tartaruga, digamos assim. E nessa época a gente tinha esse cágado. E a gente ficou desesperada, porque essa cágada ficava naquele fundo que eu falei pra vocês, que eles não terminaram de construir nada no fundo, e ficava com aquele buraco aberto e tal. E ela ficava ali, que ela gostava. E ela ficava ali na terra e tal. E a gente, meu Deus, Bibia morreu. O nome dela é Bibi, tá? Bibinha morreu, oh meu Deus, Bibinha morreu. E a gente desesperado, né? Achando que ela tinha morrido. Mas, aí a gente não tinha o que fazer. O que a gente fez? Aí nisso, gente, a gente ficava em casa e era bosta passando. Era meio monte de coisa passando, porque a água dos esgotos das casas vizinhas, da nossa também subia. A água subia pelo ralo, subia pelo vaso, subia por tudo. Gente, pensa num negócio aterrorizante. Só que já passou, sabe, né? Mas graças a Deus a gente sabe com vida, né? Isso é o mais importante. Mas aí a gente ficou desesperada. A gente falou assim, não, a gente precisa sair daqui do jeito que a gente tá mesmo. Aí a gente esperou baixar um pouquinho, até mais ou menos o joelho. E meu pai, né, entrou em contato com a Lia, que era uma amiga da gente, dentro da família. E ela tinha uma casa de aluguel. E ela tinha oferecido pra gente, só que o aluguel era 550, né? Pra gente era meio apertado. Mas meu pai falou assim, não, Deus vai ajudar, Deus vai prover, que a gente vai pra essa casa e vai dar a volta por cima.
E aí, graças a Deus, a gente foi, né? Era a casa que a gente queria alugar, só que a gente não tinha condições, né, na época. Mas a gente foi mesmo assim. E a gente foi do jeito que a gente tava, colocou tudo que a gente tinha dentro de um carrinho de mão e foi, meu filho. A gente fez umas 5 viagens para poder levar tudo que a gente tinha. Nossa, foi bem assim. Aí o que ficou faltando foi mais as coisas pesadas, né? Depois a gente foi retirando. Aí a gente falou assim, meu Deus, e Bibinha? A gente com medo de abrir a porta e Bibinha ter morrido, né? Aí a gente abriu a porta e a Bibinha tava lá nadando plenamente. Bibinha nadando, gente. Bibinha ficou nadando durante umas 7 horas de relógio. Vocês têm noção disso? A bichinha sobrevivente demais, gente. Pois é. Nisso, aí a gente, graças a Deus, a gente ficou feliz que a Bibinha sobreviveu, né? E a gente foi morar para essa casa aí. Essa outra casa era muito bonita. Ela tinha 2 andares, né? Os quartos eram em cima. Aí, depois do quarto, tinha um outro andar que era a laje, né? Que a gente chama de laje, não sei se você sabe. Aí é lugar que precisa de roupa, essas coisas. Uma casa muito grande, muito confortável. Nosso quarto era grande, sabe? Foi um período muito bom que a gente passou nessa casa. Até que reclamar assim. A gente tinha nosso quartinho e tal, não tinha lugar para receber visita. Mas, assim, foi uma vitória de Deus mesmo na nossa vida, que a gente conseguiu ir para essa casa, sabe? Prosperar. A gente teve momentos muito bons de fartura, graças a Deus as coisas começaram a melhorar com meu pai. Minha mãe começou, aumentou o auxílio dela, né, e tal, o benefício dela para as famílias. Então, a gente conseguiu, foi um momento muito bom, assim, eu e minha mãe, a gente não trabalhava ainda, né, porque a gente era criança, mas foi, assim, momentos muito marcantes na nossa vida. E, assim, essa foi uma das histórias que eu passei, né, eu vou participar, depois eu vou falar mais histórias para vocês, se vocês quiserem acompanhar, da minha vida de adolescente, da minha vida adulta, depois eu vou trazer para vocês aqui. Mas essa foi uma das histórias para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e saber aí o que foi que eu já passei. Eu gosto muito de lembrar dessa história, assim, porque é um momento muito marcante para mim, né? Fica na minha mente, assim, porque foi o cuidado de Deus na nossa vida, né? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, assim, pra gente poder mudar as coisas, sabe? Ir pra um lugar melhor e usufruir daquilo que Deus tem pra gente. Então essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, sabe? Ouçam a mensagem que Deus quer passar pra vocês, sabe? Se, por exemplo, às vezes acontece, às vezes as coisas mudam de uma hora pra outra e Deus mostra, vai por esse caminho, e às vezes a gente é teimoso, a gente fala, não, não vou não, fica parecendo um cabo de guerra, não, não vou não, e Deus fala, venha pra cá, minha filha, e você não vai. Mas depois acontecem coisas que realmente você é forçada a tomar aquelas decisões e ir por aquele caminho que Deus está querendo que você vá, porque Ele sabe que é o melhor pra você. Então, esse é o sinal que eu deixo pra vocês aí, tá? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer a minha história, tá? Depois eu vou trazer mais histórias pra vocês. Obrigada por ter me acompanhado. Beijo.